Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Matemática para Concursos. E hoje nós vamos aprender o que é a equação do segundo grau, ok? Se você estiver gostando desse material, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu like, assim mais pessoas terão acesso a esse conteúdo, ok? Vamos lá. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, também chamada de equação quadrática, e é representada por essa fórmula geral aqui, onde o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente. Chamamos essa representação de forma geral da equação do segundo grau. Numa equação do segundo grau, o x é a incógnita e representa um valor desconhecido. Já as letras a, b e c são chamadas coeficientes da equação. Aquilo que eu já disse. O a representa o número que aparece antes do x ao quadrado. O b representa o número que aparece antes do x. E o c é o termo independente, aquele que não depende de x, ele não está multiplicando x, então ele não vai depender do valor de x. Por exemplo, uma equação 3x ao quadrado mais 2x mais 5 é igual a zero. Então, nessa equação aqui, que eu representei com números, o a é igual a 3, porque ele está multiplicando aqui o x ao quadrado. O b representa o 2, b é igual a 2, e o c é o 5, que é o termo independente, aquilo que não está multiplicando nenhum x. Os coeficientes são números reais e o coeficiente a tem que ser diferente de zero, pois, do contrário, passa a ser uma equação do primeiro grau. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que esse a que multiplica o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se ele for igual a zero, aí zero que multiplica x ao quadrado vai dar zero. Aí, essa parcela aqui deixa de existir. Então, fica apenas bx mais c, que é a equação do primeiro grau. Então, esse a ele tem que ser diferente de zero para que não suma aqui o x ao quadrado. E resolver uma equação do segundo grau significa buscar os valores de x, ou seja, encontrar aqui valores para x que tornem essa igualdade verdadeira. E isso nós chamamos de raízes da equação. E uma equação que tem o índice maior aqui igual a 2, ou seja, uma equação quadrática, ela vai ter apenas, ou seja, no máximo, duas raízes reais. Nas equações do segundo grau, nós encontramos as equações completas e as equações incompletas. As equações do segundo grau completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, a, b e c, diferentes de zero. Por exemplo, ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a tem que ser diferente de zero. Esse b tem que ser diferente de zero. E o c também tem que ser diferente de zero. Ou seja, a, b e c têm que ser diferentes de zero para que a equação seja uma equação completa. Já uma equação quadrática incompleta pode ter o b igual a zero ou o c igual a zero, ou ambos iguais a zero, que são o caso ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou ax ao quadrado mais c igual a zero, ou ax ao quadrado igual a zero. Fórmula de Bhaskara. Quando uma equação do segundo grau ela é completa, usamos a fórmula de Bhaskara como uma das maneiras para encontrar as raízes
de uma equação do segundo grau. A fórmula de Bhaskara, ela é representada por essa expressão aqui. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Identificando os coeficientes de x. A é o número que aparece antes do x ao quadrado. B é o número que aparece antes do x. E C é o termo independente. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 7x mais 3 igual a 0. Nessa equação aqui, o A é igual a 2, porque é o número que aparece antes do x ao quadrado. O B é igual a 7, porque é o número que aparece antes do x. E o C é igual a 3, porque é o termo independente, aquele que não depende de x, ou seja, não está multiplicando nenhum tipo de x. Então, é assim que a gente encontra os coeficientes da equação. E assim, a gente poder aplicar a fórmula de Bhaskara, porque lá na fórmula de Bhaskara vai aparecer o A, o B e o C multiplicando alguns números. Assim, a gente consegue encontrar as raízes da equação. Vamos encontrar as raízes dessa equação aqui. X ao quadrado menos 4x igual a 0. Nós, olhando aqui, já percebemos que o C é igual a 0. Ela só tem o A, que vale 1. Vamos identificar aqui os coeficientes. O A vale 1. Por quê? Em frente ao x ao quadrado aqui não tem ninguém. E quando não tem ninguém, a gente subentende-se que tem 1. Então, A nessa equação é igual a 1. O B é igual a menos 4. Porque o B é o número que aparece aqui multiplicando o x. E o C, o termo independente, ele não existe nessa equação. Então, para resolver esse tipo de equação, não precisamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Nós vamos colocar em evidência o fator comum. No caso, tem x nas duas parcelas aqui. Então, nós vamos colocar o x com o menor índice aqui. Quando não tem nada, a gente subentende-se que tem 1. Então, coloca esse x aqui em evidência. E aí, x ao quadrado dividido por x dá x. É como se a gente fizesse aqui, ó. X ao quadrado é x vezes x, dividido por x. Dá para eu simplificar esse x com esse aqui, fica apenas um x, que é esse aqui. Menos, copia o sinal aqui, 4x dividido por x dá 4. A mesma coisa, como a gente fez no primeiro exemplo aqui. 4x dividido por x. Ó, dá para simplificar esse x com esse aqui. Fica apenas o 4, que é esse 4 aqui. E tudo isso é igual a 0. Quando eu tenho uma multiplicação que o resultado é 0, então, ou x é igual a 0, ou x menos 4 é igual a 0. E x é igual a 4, porque eu pego esse 4 que está com sinal de menos, passo para o segundo membro, ele vai com sinal de mais. Então, fica x igual a 4. Então, encontramos aqui os valores para as duas raízes dessa equação, que é x igual a 0 ou x igual a 4. Vamos resolver mais essa equação aqui do segundo grau. É uma outra equação incompleta, só que dessa vez o B é igual a 0, porque agora nós temos o A continua sendo 1, porque não tem nada multiplicando o x ao quadrado aqui, então o A é igual a 1. O B é igual a 0, porque não temos o coeficiente x aqui, ou seja, não temos o número multiplicando o x, então o B é igual a 0. E nós temos o C, que é o termo independente, que vale menos 4.
Mais uma vez aqui, nós não precisamos aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver, porque nós já temos só o x ao quadrado aqui. Então, apenas eu faço o seguinte, eu deixo o x isolado no primeiro membro e passo esse 4 aqui, que está com o sinal de menos, para o segundo membro, com o sinal de mais. X ao quadrado é igual a 4. Então, para eu encontrar o valor de x, é só eu extrair a raiz aqui. Eu tiro a raiz do x ao quadrado da x e eu tiro a raiz de 4, vai dar mais ou menos 2. Então, encontramos aqui as duas raízes para essa equação aqui, que é mais ou menos 2. Agora, nós vamos resolver essa equação do segundo grau. É uma equação completa, porque nós temos o A, o B e o C nessa equação. Então, uma das formas da gente resolver essa equação é usando a fórmula de Bhaskara. Existem outras maneiras também, mas que eu não vou falar nesta aula. Eu falarei disso numa outra aula. Então, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, a primeira coisa a fazer aqui é identificar o A, o B e o C. Quem que é A? A nós sabemos que é um número que multiplica o x ao quadrado. Então, A é igual a 1. O B é o número que multiplica o x. Então, B, nessa equação, é menos 3. E o C é o termo independente, esse que não está multiplicando o x. Então, C é igual a 2. Feito isso, nós já podemos aplicar a fórmula de Bhaskara, onde x é igual menos b. Menos 3 é como se a gente fizesse assim, ó, menos 3. Porque é menos b. O b vale menos 3. Então, é menos 3, dá menos com menos, dá mais. Dá 3 positivo aqui. Então, vai dar mais 3. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Quanto que vale b? Vale menos 3. Menos 3 ao quadrado dá menos 3 vezes menos 3, que é igual a 9. Então, é 9, que é b ao quadrado, menos 4ac. Menos com mais, menos. Então, dá menos 4 vezes a vale 1 e c vale 2. Sobre 2a. A vale 1, que nós já vimos aqui. Então, x é igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada. 9 menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 dá 1. Sobre 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, x é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, dividido por 2. Aqui já ficou fácil, nós já podemos fazer até direto. Então, x é igual a 3 mais 1, 4, dividido por 2, dá 2. 3 menos 1 dá 2, dividido por 2, dá 1. Então, x vale 2 ou x vale 1. São os valores que nós encontramos aqui para essa equação completa, usando aqui a fórmula de Bhaskara. Para preparar essa aula, nós usamos aqui o livro do professor Luiz Roberto Dante, do Projeto Telares, de sexto ao oitavo ano, e também conteúdos lá do site, toda a matéria que nós utilizamos aqui para montar esta aula. Se você gostou desta aula e isso serviu para você de alguma maneira, e você não é inscrito no canal, inscreva-se. Também compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, ok? Um abraço e até a próxima.